Saudação a todos. Hoje eu vim aqui dar seguimento ao vídeo anterior que falava sobre os voadores, sobretudo para os leitores de Carlos Castaneda. Meu nome é Roberto Carriconde e o meu canal é o Caminho do Nagual. Bem, dando seguimento ao vídeo anterior, eu vim falar novamente sobre os voadores. A obra de Castaneda é muito extensa, são 12 livros, são muitos conselhos, e entender todos eles não é uma tarefa muito simples. Então, alguns castanedianos, como eu, se predispuseram a dar a sua contribuição aos leitores dele que não conseguiram ler a obra inteira e que têm dúvidas, e que caçaram algum conceito aqui ou ali num que outro livro. Os voadores é algo muito intrigante a quem lê Carlos Castaneda e causa muitas dúvidas, porque há muitos comparativos. Os leitores começam a comparar com outros segmentos da filosofia, da espiritualidade, do conhecimento acadêmico, e a obra de Carlos Castaneda ela é única. Ela não tem nada a ver com os demais conhecimentos. Os demais conhecimentos têm o seu lugar destacado e respeitado, mas são outras áreas, são outras linhas. Carlos Castaneda adentrou numa seara profunda, num conhecimento secreto. Então, os voadores, eles são nada mais nada menos que seres inorgânicos. Só que os voadores, eles fazem parte de uma categoria, porque há outras categorias, os emissários, os batedores, os aliados e algumas outras que eu não vou entrar agora aqui porque é muito extenso. Então, os voadores, na quantidade de seres inorgânicos, eles são assim chamados porque eles voam. Uma feita, um voador se prostrou na frente do Carlos Castaneda, ele tinha 5 metros de altura e de largura. Então, ele era uma sombra horripilante. E o Castaneda se assustou, obviamente, como todo homem comum se assusta. As pessoas se assustam do desconhecido, daquilo que elas não são os humanos, elas não veem, elas não são deste mundo, das coisas que são estranhas a este mundo. Então, o Dom Juan ria muito dele e disse para ele vencer o medo. Estava ali a oportunidade dele testar o seu medo. Então, esses voadores, esses seres inorgânicos, portanto, são seres que não têm organismo, e volto a dizer, e de repente até têm, porque são altamente fluidos. Eles não têm por o organismo que nós temos, com as leis que regem o nosso organismo. Eles têm o organismo com as leis que regem, as leis da física que regem o organismo deles. Não sabemos qual é. Aliás, não sabemos nem que eles existem. Falar nos voadores, falar em seres inorgânicos é um assalto à nossa racionalidade. Porque a nossa racionalidade só admite aquilo que está nos meios acadêmicos, aquilo que está visível, aquilo que sabemos, achamos que existe e vemos. E então, retomando ao tema, o Castaneda ficou muito assustado, obviamente, e ele entrava em histeria e gritava. Ele era um homem, naquela oportunidade dos treinamentos com o Dom Juan, muito comum, e por anos o foi. Então, o Dom Juan testou ele nessa oportunidade e ele quase sucumbiu ao medo. Bom, mas eu quero concluir esse vídeo, para não me estender muito, e depois a fazer outras abordagens em outros, colocar um item aqui que eu acho muito importante para o homem comum, e eu não saio desse reino também, não me excluo do reino do homem comum, eu também sou, ainda que seja um pesquisador e leitor assíduo de Carlos Castaneda. Então, os fantasmas que a gente vê, que muitos já viram, eu próprio já vi fantasmas, né, na infância, e eles, na verdade, eles são fruto não da nossa imaginação, veja bem, não da nossa imaginação. Eles são fruto desse mundo gêmeo, eles chamam, o Dom Juan chamava de mundo gêmeo, esse mundo paralelo. E
E essa gente, vamos colocar nesses termos, não são pessoas, naturalmente, esses seres, eles estão ali vivendo a vida deles. Eles têm uma vida deles, não regida pelas leis nossas aqui e do mesmo jeito nosso. É regido por outras leis que desconhecemos, cuja abordagem faremos mais para diante alguma coisa. Bom, então, para concluir, eu quero dizer assim, quando algum de vocês ver um fantasma, ver um ser dessa qualidade, primeiro ponto, primeiro passo, não vençam o medo, não se assustem. Eles não têm como tocar vocês, certo? Não tem. Existe uma linha divisória muito tênue e essa linha divisória não permite. Até conta o Dom Juan que quando o benfeitor dele colocou ele numa prova, um aliado, que é uma outra categoria de voadores, de seres inorgânicos, o aliado saiu perseguindo o Dom Juan. Só que ele corria, o Dom Juan corria e o aliado corria atrás dele e bem pertinho. E o Dom Juan não se dava conta que era só ele parar e se virar e vencer o medo, que o aliado se dissiparia. Então, eu, assim, a título de orientação, eu diria, não se assuste dos fantasmas que virem e os enfrente, porque eles têm formas horripilantes e eles se aproveitam do nosso medo. O nosso medo aproxima eles, os atrai. E por que que os atrai? Por que que os aproxima? Porque nós temos algo em nós que é o alimento deles. Nós temos uma capa brilhosa no invólucro do nosso ovo luminoso. E essa capa brilhosa é comestível, é palatável. Esse é o termo que o Juan usava. Se é palatável, ele se alimenta. Então, o medo nos aproxima. E o que pode, inclusive, não deixar essa capa brilhosa palatável é quando nós cancelamos o diálogo interno. Porque o diálogo interno é onde eles se alimentam e têm todo o conhecimento sobre nós. Esses seres todos aí, eu estou citando. Sobretudo os voadores, por que mais ênfase nos voadores? Os voadores são citados mais para o fim da obra. Em algum momento ele cita os voadores, depois os predadores. Na verdade é tudo uma sinonímia. As sombras fugazes também é outro termo que ele usa. Então essa terminologia toda acaba confundindo o seu leitor, porque são tantas informações que o leitor acaba embaralhado. E normalmente o leitor faz uma leitura da obra, ou uma leitura daquela página, daquele capítulo. Ele não regride para ver, ler de novo e tentar entender, porque ele quer devorar a obra. Então, por conta disso, os pesquisadores, pessoas como eu, se dedicam a esmiuçar todo aquele conhecimento. Então, hoje estou trazendo esse vídeo e espero que ele se torne um pouco mais explicativo, porque outros virão na sequência.